Estamos de volta com o nosso programa e aí deixei você aí na expectativa e agora nós vamos descobrir o que é a linguagem terapêutica, então pode ficar à vontade e fala pro pessoal aí de casa que a gente está curioso para saber. Que rufem os tambores, né? Vamos lá. Não fiquem ansiosos, os por favor. tambores, que a gente vai descobrir agora. Não sejais ansiosos, lá vem. Então, para a gente entender, né, como é que funciona também esse autocuidado, é interessante a gente pensar no que seria a linguagem terapêutica, né? Como é a forma de abordar? No bloco anterior, o professor Madiano tratou isso muito bem, né? Sobre o profissional da psicologia, né? Que está ali para ganhar dinheiro, né? Mas a dinâmica ela deve ser outra. Ela deve ser pela oferta da promoção à saúde, né? A esse paciente, a esse cliente, porque a gente está trabalhando com uma pessoa, né? A gente está trabalhando com um ser que ele precisa ser cuidado, né? Que às vezes uma palavra ela pode trazer muitos traumas, né? Relembrar muitos traumas dessa pessoa. E aí eu não trago só de um aspecto também profissional, né? Eu volto para a gente esse momento de também ter uma linguagem terapêutica. E o que seria isso, né? A linguagem terapêutica ela vai tratar sobre a pessoa conversar de uma maneira não agressiva, não invasiva a essa pessoa, né? De repente essa pessoa ela tem um trauma onde ela precisa dialogar, ela precisa contar, né? Isso pode ser até a gente, e muitas vezes a gente não encontra esse outro lado de nos escutar, de absorver aquilo que a gente precisa, né? Contar e dialogar. E quando a gente fala sobre linguagem terapêutica também, existe a linguagem não terapêutica, né? Que é aquela pessoa que vai, ao invés de auxiliar a pessoa que está ali precisando de um cuidado, ela, na verdade, promove a piora do quadro da pessoa, né? É aquela pessoa que interrompe a fala, não deixa a pessoa dizer o que ela está sentindo. É aquela pessoa que ela vai chamar muitas vezes até palavrões na frente da pessoa, né? Não ter um cuidado. Então, a gente precisa, no momento que a gente fala sobre autocuidado, a gente precisa entender as nossas relações sociais. Então, será que eu estou tendo um autocuidado comigo, de não tratar o outro mal, para que esse outro também venha comigo com 5 pedras nas mãos, né? De repente, eu estou também provocando isso no outro, né? Essa relação interpessoal conflituosa. E aí eu posso gerar problemas e transtornos para mim também. Isso é muito comum que se aconteça, infelizmente, no atendimento público. Nossa. Infelizmente, isso acontece demais. Eu quero até deixar um abraço para todos os servidores, todos que trabalham nos hospitais, mas assim, infelizmente, a gente sabe que a demanda é grande, tem muitas pessoas que às vezes também chegam muito agressivo, mas tem muitos funcionários que não tratam o ser humano como ser humano, né? Infelizmente, porque está no mau dia ou porque foi trabalhar simplesmente pelo mercado, pelo dinheiro, pela troca e não olha o ser humano como um ser humano que seja igual a ele e maltrata. Eu já acompanhei muitos casos assim, já vi pessoalmente, já até sofri, né, algum tipo de abuso. E quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu me lembro que teve um mini curso excelente, sabe? A doutora Patrícia, do Hospital Regional, ministrou esse curso. E ela falou, eu nunca me esqueço dessa fala dela, que ela falou que os pacientes que vão até a Secretaria de Saúde, eles são o motivo porque nós temos o nosso trabalho. Então, a gente tem que olhar ele como algo precioso, né? Ter um cuidado, ter um bom atendimento. Ela fez uma dinâmica assim excelente e eu fiquei, meu Deus, podia fazer com todos os funcionários. Podia me dar um abraço, né? Eu acho que o Madiano, ele recebe muito, né, nos atendimentos dele, como é que eu posso dizer? A consequência dessa comunicação que não é afetiva, que não é terapêutica, porque as pessoas não se comunicam, né, adequadamente. A linguagem ela é muito séria, né? Eu não vou entrar, embora seja meu mérito, não vou entrar nesse mérito que é da linguagem, mas a comunicação ela precisa de uma atenção. É importante a comunicação, porque quando a gente está falando de comunicação, a gente não está falando de pessoas que são comunicadores no trabalho somente, em casa. Como que a gente se comunica com os nossos familiares?
né? Eu não sou casada, mas se você, como você se comunica com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, como a gente fala com nossos filhos, eu tenho certeza, ele falou de toda uma trajetória. Agora, imagina, eu preciso descobrir a origem disso, e quando vai descobrir a origem, foi uma comunicação. Verdade. Foi uma fala, foi como a pessoa foi chamada. Aquilo, naquele momento, parece que não tinha nenhuma importância. 20 anos depois, vai descobrir a origem com ele lá, conversando, que foi a fala, o que a mãe disse, o que o pai falou, o que a avó falou, ou o que o coleguinha disse lá na escola, o que a minha amiga, quando eu conversava com ela, falou. Então, a comunicação ela é séria. Gente, palavra é verbo, e verbo é ação. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa fala. Acho que o Madiano deve ter muita coisa para relatar e compartilhar, né? Ele faz esse atendimento, mas eu acho que sim, a comunicação é a grande responsável, porque a gente fere as pessoas com palavras. Antes de sair agredindo fisicamente, não faço isso, mas antes dessas agressões aconteceram outras agressões, né? O olhar também, né? O comportamento aí. E por isso o autoconhecimento é muito importante, porque quando você se conhece, você já vai saber. Porque às vezes tem gente que ele fere mesmo, ele lança palavras assim para matar pessoas, porque tem palavra que é pior do que um tapa, né? E as pessoas proferem e não tá nem aí, para ele não foi nada. Ah, ficou com raiva só porque eu disse isso, né? Isso é muito importante, você pode falar. Assim... Aí aproveita e já fala um pouquinho sobre o que é constelação familiar. O pessoal de casa saber. Quando a gente trabalha com o ser humano, a gente lida com muita situações diversas, sabe? E às vezes a gente vai conversar com alguém, fora de trabalho, né? Com um amigo, alguém fala assim, não, amigo, deixa pra depois, eu não vou te incomodar com isso. Eu falei, ei, tudo que tu me contar não vai ser novidade, sabe? As pessoas têm medo até de incomodar. As pessoas têm medo até de pedir ajuda. Por quê? Porque não é comum ninguém dar ajuda. Se vocês começarem a perceber a partir de agora em uma conversa, prestem atenção em uma conversa sobre esses assuntos da vida, de problema, de família, vocês vão ver que é uma briga, assim. Aí ele te interrompe para falar dele, aí ele fala uma coisa que te lembra algo, você começa a falar de você, é todo mundo desesperado, cheio de coisa para, sabe, para falar, para colocar para fora e receber um acolhimento. E aí as pessoas não dão acolhimento, porque também está pedindo ajuda. Então, por exemplo, na infância, e aí já eu vou falar disso já para entrar já na constelação, a infância é o grande segredo. É a infância. Por quê? Porque até a certa idade a gente recebe, né? Recebe os ensinamentos, a nossa personalidade é construída ali, o nosso caráter, o nosso repertório comportamental, tudo é construído na infância. E a gente ouve muita coisa na infância. Muita coisa na infância, né? Principalmente quando a gente não tem capacidade consciente nenhuma de entender as coisas, quando a gente é bebê, né? Imagina quantas coisas falam pra gente quando a gente é bebê. Muita coisa legal, né? Mas muita coisa ruim também. Muita coisa ruim que vocês não têm ideia. E tudo isso fica guardado. E em algum momento isso vai aparecer. Como sofrimento, como comportamento. Por exemplo, você falou de pessoas, né, que lançam palavras ruins, palavras negativas. A gente vai, com o tempo, estudando e conhecendo e passando por experiência, a gente começa a olhar para essas pessoas como pessoas que estão gritando por socorro. Né? Quanto mais arrogante, quanto mais ruim, vamos usar esse termo, a pessoa mais sofrida ela é. Imagina comigo, se eu estou bem, se eu tenho amor no meu coração, se eu me amo, se eu me aceito, se eu gosto de mim, vocês acham que eu vou dar o quê para as pessoas? É isso que eu vou entregar. Agora, se eu tenho ódio, mágoa, rancor, não gosto de mim, não me aceito, não me acolho, tenho um monte de problema em casa, nos meus pais, em todo mundo, que chance eu tenho de ser uma pessoa boa para alguém? É perfeito eu ser arrogante. É perfeito eu ser, inflexível com as pessoas, tratar os outros mal. Então, é só para a gente dar um outro significado para essas pessoas, para a gente não sair também matando todo mundo, né, excluindo. Você pega uma pessoa, você conhece uma pessoa arrogante no grupo de amigos, ninguém vai querer acolher. Você vai dizer aquela ali, Deus me livre. Não. Uma pessoa boa, aí eu falo para a Aline, né, olha, muito legal, tal, vai lá, conhece ela. Falo para ele, já deu preguiça. Agora, uma pessoa ruim, falo para os dois, divulgo, posto, aviso para todo mundo, para ninguém se aproximar. Por quê? Porque ninguém sabe lidar com essas coisas, porque a gente tem nossos problemas também. Tá? Então, a constelação familiar,
ela é uma terapia alternativa que trabalha as dinâmicas familiares. Por quê? Porque nós entendemos que é de lá que nasce tudo. Imagina, claro que não. Na vida adulta a gente tem autonomia. Eu decido o que eu faço, eu decido o que eu quero ser, eu decido o que eu não quero ser. Até as nossas decisões conscientes da vida adulta estão fundamentadas na nossa construção lá da infância. Nosso papai e nossa mamãe, né, que são a base de tudo. Para eu olhar para todos os outros homens do mundo, inclusive para mim, eu primeiro preciso olhar para o papai. Para eu olhar para todas as outras mulheres do mundo, inclusive para mim, eu preciso ter olhado primeiro para a mamãe. Então, qual a chance de eu ser alguém na vida se eu primeiro não ser com o papai e com a mamãe? Então, é exatamente esse ponto que a constelação familiar trabalha, essa dinâmica da família, da nossa construção como filho, né, para depois a gente ir lá para fora, para o mundo, como adulto. Essas dinâmicas, o que aconteceu lá atrás, como foi, por exemplo, já para finalizar, a gestação. Ninguém conversa sobre a gestação, né? Imagina um rolê na pizza, e aí, como é que foi a tua gestação? Como é que foi os 9 meses lá? Ninguém fala sobre isso. E aí, como é que foi lá o 6º mês? Ninguém pergunta nada dessas coisas de mulher, eles nem querem ouvir a gente falar, não é verdade, Ken? E mal a gente sabe o quanto isso é importante. Gente, pega 10 pessoas e pergunta para elas sobre essas 10 pessoas sobre a gestação, você vai ver 7, 6, 5 falarem, não, foi só um caso rapidinho e tal, engravidou e estou aqui. Pouquíssimos são planejados, são feitos com amor, uma família estruturada, que foi bem-vindo, que foi bem recebido, aquela coisa. A maioria foi aos trancos e barrancos, e isso chega aqui na nossa vida adulta de uma forma muito forte, como o sentimento de rejeição, de desvalorização. Imagina, você já nasceu em um ambiente de desvalorização. Engravidei, tá aí. Como que esse adulto vai se sentir, gente? É óbvio que ele vai se sentir rejeitado. Sim. Então, são essas dinâmicas que a constelação familiar trabalha. E eu já estou em Marabá trabalhando com constelação há 2 anos e meio, acho, mais ou menos. E todas as pessoas que vêm por indicação. Muito bom. Porque E quem já quiser fazer uma terapia, deixa o contato aqui, gente. Fica à vontade. É a melhor parte, porque eu não tenho dificuldade. Tipo, qual é o Instagram? Antônio Madiano. Não tem outro. Bem fácil. É só colocar Antônio Madiano, não existe outro no universo. Antônio Madiano, só vai aparecer eu lá. Tá tudo ok. E aí, vai lá, clica, segue, e aí você já manda um direct e já... E vamos conversar. E já vai conversar. Vamos conversar sobre esses 9 meses. Atendimentos online ou você... Não, eu não atendo online. É clínica mesmo. No consultório. Inclusive, divido o consultório com a nossa querida Samira. Muito bom. E a gente faz um abraço para nossa professora Samira, né? Beijo, professora. Abraço para você. Olha, eu acho que esse trabalho que ele faz é importante, que vai justamente contribuir com o autoconhecimento. Sim. Com junta certeza. Com o que e na raiz. Né? Com o que o Alisson falou da linguagem, como eu falei, vai descobrir qual foi a linguagem, ou então a mãe que, eu não queria, você nasceu, eu não queria, eu não planejei, e aí eu tô fazendo de tudo para te criar, e você é desse jeito, porque... Aí a gente vai entender o seguinte, que a gente também não pode só culpabilizar, né? Porque a mulher sempre é culpabilizada. Mas a gente vai entender o seguinte, quando a mãe ela já reage assim, ela também já veio de um processo que estava precisando ser sarado, curado, tratado. E ela vai só passando de geração em geração. Isso. E é aquilo que, assim, né, quem é cristão, enfim, vai entender que a gente chama do quê? Que a gente diz, a gente vai romper com isso. Exatamente. A gente vai quebrar agora o que é chamado de maldição. O mal-estar que já da civilização. Vem passando de geração a geração. Foi a minha avó, a minha mãe, sou eu e vai ser minhas filhas. Então, se eu procuro ajuda, se eu faço autoconhecimento, se eu busco, né, esse autoconhecimento, eu me cuido. Então, uma coisa vai puxando a outra. E a qualidade de vida muda. Você vai evitar tantos problemas, tantas fadigas, tantos cansaços, tantos estresses. Né? E todo dia, porque o autoconhecimento nunca para, né? Só quando morre. Nunca. É todo dia. E aí você vai trazer, né, o que o professor Madiano trabalha bem, que é a questão familiar. Então, uma pessoa curada, uma pessoa que se autoconhece, ela abrange, ela expande, né? Ela cura sozinha, sem precisar falar nada. Sem precisar, né? Isso é o que é mais lindo da pessoa, sabe, que se cuida, que se conhece, que se cura. Ela caladinha cura o outro. Caladinha, sem precisar falar, sem precisar, sabe? O nosso programa já chegou ao final. Chegou ao final, quero deixar uma oportunidade para cada um de vocês, tá bom? Fique bem à vontade. Nós vamos começar pelo professor Madiano, a gente vai fazer assim. E
a oportunidade, quero agradecer a vocês. Muito obrigada mais uma vez, foi muito bom. Eu tenho certeza que foi de muita ajuda para o pessoal de casa, para nós. As portas estão abertas e, mais uma vez, obrigada a cada um de vocês. Obrigado. Olha, a mensagem que eu poderia falar sobre autoconhecimento é: invista muito nisso. Invista muito nisso. Quando eu falo investir, eu não falo muito de dinheiro. Eu mando muito para os meus amigos, às vezes, uma meditação do YouTube de graça. Sabe? Que vai fazer você prestar atenção no seu corpo, coisa que você não tem feito. Porque é tanta gente para observar, tantas histórias para ver, tanta coisa tanto feed para observar, tanta coisa para postar também sobre sua vida, né, para manter ali, que a gente não tem parado para prestar atenção no nosso corpo, na nossa respiração, sabe? Na maravilha que é poder respirar. Poder respirar. Quem agradece poder respirar? Talvez agora sim, né, que depois dessa pandemia que atacou aí o sistema respiratório, mas a gente não tem parado para observar o quanto a gente é perfeito. O quanto a gente é perfeito, sabe? E o quanto até as nossas limitações às vezes são até necessárias para a gente aprender e evoluir. Então, pare com essa correria louca, né? Pare com esse desespero louco pelo amanhã que nem existe ainda e se observe, preste atenção agora na sua vida, como ela está agora. E o que você pode fazer agora, nesse exato momento, para melhorar ainda mais. Né? Para que talvez, se o amanhã existir, você esteja lá de uma forma muito bacana para poder aproveitar ele de uma forma melhor. Muito bem. Então, vamos lá, eu também agradeço o convite. O recado que eu deixo é: faça essa busca, tire um tempo para você. Aí você vai dizer assim: eu não tenho tempo. A primeira pergunta é: são 24 horas, 15 minutos, 10. Faça esse exercício de mergulhar em si. Eu vou fazer isso como? Como que eu mergulho? Não faz nada. Para pensar, uma meditação, escolhe a música que você ama ouvir e fica ali, desliga tudo. Né? Se isola num cantinho da casa, mesmo no banheiro, antes do banho, pronto. Ou mesmo no banho, quando a água está caindo ali, tire um tempo para si, para pensar como foi o dia, o quanto aquilo te deixou pesado, ou o quanto foi, né, agradável, ou quanto você é grato por tudo que aconteceu aquele dia, ou como foi chato e como você precisa ali relaxar, pode ser até no banho. Então, assim, há o tempo, tire um tempo para você. Dentro de 24 horas, tire alguns minutos para você. É o seu momento. Então, mergulhe dentro de si, busque se autoconhecer, entender todo esse processo. Com certeza a vida ela será menos dolorosa. Professor, fique à vontade. Obrigado, Kênia, né? Obrigado, colegas, pela discussão maravilhosa que tivemos, né, sobre autoconhecimento. E aqui eu quero deixar minha palavra sobre o autoconhecimento para você não se autoflagelar, né? Muitas vezes a gente reconhece que a gente errou, a gente para um momento do nosso dia, repensa nossas atitudes, mas a gente fica com aquilo, né, martelando na nossa mente. Então, você resolve aquele problema, né? Você repensa de que forma eu posso melhorar, mas ao mesmo tempo você não fica com ele, né? Dizendo, preciso melhorar, preciso melhorar. A melhora, ela é contínua, né? Ela vai ser contínua e gradativa. Você tem que ter a consciência também de que hábitos, eles não mudam do dia para a noite, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com a gente mesmo, de pensar que se você errou em um ponto, você pode melhorar, mas que isso também não pode ser o motivo de você, né, se autodepreciar e dizer que você vai ser uma pessoa pior por causa disso, né? A gente tem a tendência de imaginar que a gente é um ser humano horrível pela atitude que a gente cometeu, mas justamente por isso que nós somos seres humanos, né? Nós cometemos erros. Jesus fala muito bem disso, né? Que a gente não é perfeito, nós fomos criados em perfeição. Então é interessante a gente entender isso, né? E aproveitando a oportunidade, né, eu deixo para vocês aí uma informação de que na UNAMA a gente está com a proposta já de implementar a clínica escola. Então lá dentro da instituição você vai ter essa assistência, né, prestada à população, voltada à população, com preço extremamente acessível e simbólico. Então você pode ter também esse suporte. E aí eu também puxo a questão de você saber que muitas vezes você tem um autocuidado, chega um momento em que você precisa de auxílio profissional, né? É verdade. Você tem que ter essa consciência. Então lá a gente vai ter esse suporte.
É isso aí, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que virão outras oportunidades e queremos vocês aqui de volta, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado. A sua participação é muito importante para nós. E olha, até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Beijo no seu coração.